Vai lá. Nós vamos estar... Bom dia a todos, né? Bom dia. Está lendo Isaías 41, de 10 a 14. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-á, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Deus, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém. Nesse contexto Amém. dessa palavra, Deus está falando ao povo do fim do cativeiro sem nem ainda haver cativeiro. Já é uma promessa que Isaías estava fazendo lá para o povo que estaria sendo levado para o cativeiro. Amém? Que Deus Amém. abençoe a sua palavra no coração de todos nesta manhã. Eu vou pedir para o Ademir que faça essa oração agora inicial e nós estaremos cantando uma música inspirativa, né? Os irmãos desligam o som depois e aproveita e canta. É um hino já conhecido, tradicional, que tem as promessas de Deus, né? Então vamos lá, Ademir. Vamos sim. Amado Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigado por esse momento, Senhor, o qual, ó Pai, estamos reunidos, ó Pai, a cada um em seu local de trabalho, em seus lares. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos sustentou, Senhor. E agora te pedimos, ó Pai, especial esse dia, o qual, ó Pai, o Senhor nos trará, usará o seu servo para nos trazer a mensagem, o pastor Misqueias, que ele seja usado por ti, ó Pai, para nos trazer a mensagem aos nossos corações. Dá uma semana para todos nós, ó Pai, na tua presença, e que nós possamos, ó Pai, cada vez mais crescer, ó Pai, na palavra do Senhor, com sabedoria, para podermos, ó Pai, também passar para aqueles, ó Pai, aos nossos redores, a palavra do Senhor, plano de salvação de Jesus Cristo. Obrigado por cada homem aqui representado. Obrigado por cada família aqui representada, Senhor. Fica conosco nesse dia. Abençoa a vida do Theo, do Carlos Moura, que tem cuidado para que esse momento aconteça, ó Pai, aos sábados. Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome e por amor de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Oh, não temas,
deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Theo? Aqui, pronto. Nós vamos estar separando agora em salas, né? E eu gostaria de colocar alguns pedidos aqui, que os irmãos, se der tempo, lembrem, mas durante a semana os irmãos continuem orando também. Nós vamos estar orando pela paz no mundo, né? A guerra da Ucrânia, que ainda continua, outras guerras também. Lembrar, ontem, com o falecimento da rainha, e alguém disse que a rainha da Inglaterra, a figura dela ainda segurava uma certa moralidade no coração das pessoas, né? Que talvez isso abala essa moralidade também. Nós vamos estar orando porque o Senhor, né? O Senhor está acima da rainha, né? Vamos estar orando também por aquele povo que tinha a rainha, uma certa idolatria por ela, né? Vamos estar lembrando. Vamos estar orando também pela paz no Brasil. Agradecer aí pelo 7 de setembro que nós tivemos, sem nenhuma ocorrência. Muitos estavam apostando numa bagunça, né? Mas, graças a Deus, a gente teve aí uma comemoração dos 200 anos de independência na mais tranquila paz, que isso seja também de exemplo para o mundo inteiro, né? Vamos estar orando também pelos cristãos que estão espalhados pelo mundo e pelo Brasil. Vamos estar orando também por nossas igrejas, também por nossos irmãos e pelas necessidades pessoais, né? Especialmente na nossa espiritualidade, né? Vamos estar lembrando aí do pedido do pastor Alberto pelo chá que se fará na igreja nova hoje à tarde, e também pelo Mupan, que está acontecendo lá em Iporangaba, né? Então, que Deus abençoe esses irmãos ali também. E algum outro pedido que o irmão tiver, a gente coloca na sala a hora que nós estivermos falando das nossas necessidades pessoais. Amém? Ô, Então, vamos lá, Amador, meu. ô querido, Diga, vamos Odair. agradecer a Deus aí. Hoje você comemora, nós Batista, né? 151 anos da organização da primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, aí em São Paulo. Lembrar Ok. dessa data aí. Vamos sim. Eu estava esquecendo, viu? Muito bom. Vamos separar em salas. Marques, primeiro aí, bom dia, Antônio Carlos, Rodolfo e pastor Jader. Bom dia Bom a dia, todos. irmãos. Bom dia, irmãos. Ok, estamos abrindo as salas, daqui a pouco a gente volta.
tuas mãos com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei,
Amém. 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 Muito bom. Antes de nós passarmos a palavra aí ao pastor Sabino, deixa eu só ver quem chegou aqui, ó. Chegaram agora aí, enquanto estava cantando. O Rampazzi voltou, o Renato Sanches, o Paulo Simões, eu não sei se eu tinha falado, chegou durante a oração, e também o Najib. Um bom dia a todos vocês. Pastor Miquel Sabino, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse sábado de manhã. Agradeço desde já o convite que o senhor aceitou a estar falando conosco nessa manhã e vai estar falando sobre o tema dessas nossas reuniões que acontecem todo sábado, né? Que é uma reunião que nós chamamos de reunião de oração dos homens, né? Então, que Deus possa estar utilizando o irmão aí, usando da melhor maneira possível, nos trazendo essa mensagem que o senhor já tem preparado aí para nós nesse sábado. O senhor é pastor da Igreja Batista Campo Limpo, né? Bairro de São Paulo, né? Não é a cidade de Campo Limpo. É um prazer tê-lo conosco aí, viu, pastor? E a palavra, então, está com o senhor. Antes do senhor iniciar, eu vou estar pedindo que o pastor, cadê o pastor aqui? Pastor Alberto, lá do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires. Está aí, pastor? Está aí, né? O senhor vai estar orando pelo pastor Miquel Sabino, pela mensagem que nós vamos ouvir nesta manhã. Bem, meu irmão, obrigado, hein? Muito obrigado. Nós estaremos fazendo aí uma reposição aqui na igreja, pelo estado da Igreja Nova, e estou passando o convite novamente para vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Irmão, ora aí pelo pastor Miquel Sabino. Eu tô com um problema agora no meu áudio, mas eu vou ver se vocês conseguem me escutar aí. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome, exaltar a ti, pelo teu filho que vai trazer a mensagem hoje para nós. Que seja o Senhor a ministrar nos nossos corações, como o Senhor ministrou no coração dele. Em nome de Jesus, use o teu servo com poder, com autoridade, com graça, com misericórdia. E que em nome de Jesus, Deus, essa palavra que teu servo vai usar para nós, faça efeito em nossos corações e nós possamos nos levantar, Senhor, com a autoridade do Espírito Santo, para continuar fazendo a tua obra. Guarda cada homem, Senhor, que se encontra neste dia de hoje, nesta reunião. Aqueles que não puderam estar, Deus, que o Senhor esteja guardando e abençoando. E aqueles que hão de ingressar, para nós somarmos força. Seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Miqueias. Amém. Amém, queridos. Bom dia a todos. É muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez. Peço perdão ao irmão Antônio Ezequiel, ao irmão Moura, semana passada, né? Alguns dias tive muitas dificuldades com a internet aqui e nessa semana eu tive o privilégio de ser contemplado com um pacote melhor, né? Sem custo adicional. E espero que não seja aquela conversa de pacote melhor, né? E a coisa continua do mesmo jeito ou pior, porque esse pacote melhorado tem acontecido sempre, né? Você reclama, eles colocam uma carga extra de internet, daqui a pouco vai estar igual o tempo do Cruzeiro, onde não tinha mais número para aumentar, né, a moeda e tiveram que modificar tudo, daqui a pouco eles não vão ter mais como mudar esse mega, tanto de mega que tem, e a internet continua do mesmo jeito, como se fosse aquele 10, né, do passado. Tá? Sou natural do Rio de Janeiro, vou apresentar para vocês, talvez alguns se escandalizem aí com o meu excesso de S. Alguns que falam X, nós, vocês. Eu não falo mais chiado como carioca, não que eu tenha problema com o nosso jeito de falar, né? Mas quando chegamos aqui, né, Eli, e nos envolvendo com escola, como professor, como capelão, né, os alunos, as crianças, né, ficavam escandalizadas. Então, eu tentei melhorar a situação de tirar um pouco do X. Piorou mais a situação, Moura. Ele piorou a situação até de um jeito que, pelo amor de Deus, né? Aí ficou com excesso de S, né?
aí nós, vocês, e não nós, vocês, né? Então, o meu carioquês ficou assim um pouco complicado. Quando eu chego no Rio de Janeiro, aí escandalizo o povo de lá, chego aqui, escandalizo o povo daqui, né? E fica aquela situação, vou para outros lugares aí do Brasil e aí a gente acaba escandalizando todo mundo. Mas louvado seja Deus, né? O Senhor nos chamou para algo e temos feito esse algo. Queridos, eu estou aqui no extremo Zona Sul, né? Aqui na região de Santa Amaro, sou pastor da PIB Campo Limpo, a primeira igreja batista aqui em Campo Limpo, tá? Aqui na capital de São Paulo. Sou pai de Kelvin, Kathleen e Késia. Posso dizer que são trigêmeos, porque é um casal de gêmeos, e a Késia chegou primeiro, tá? E é bênção para nossas vidas. E sou capelão aqui no Instituto Educacional Batista Bíblico, tá? Aqui também na região de Santa Amaro, uma escola confessional, 100% confessional, batista, onde a palavra de Deus está em primeiro lugar aqui nesse lugar. Sou professor também de ensino religioso, de educação artística e também história, quando necessário. E Deus tem nos usado, estamos vivendo assim, dias muito difíceis, onde a igreja está enfrentando muita perseguição. Em contrapartida, essa escola também confessional tem enfrentado também muita perseguição, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, Rodolfo, que está aqui conosco, caminhou bastante aqui também conosco, louva a Deus pela vida do Rodolfo, tá? Louva a Deus pela vida de muitos irmãos que estão aqui, eu não quero ficar citando, né, nome, mas louva a Deus por cada um de vocês. Ele, Bento, tem uma participação muito grande, muito bonita, tá, meu querido, no meu ministério, nós sabemos disso. Vou deixar ele falar, não, se ele começar a falar aqui sobre o meu ministério aqui, né, sobre a minha vida, ele tem participação aí muito importante. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu amigo Rodolfo, né, que está aí também, tem uma participação muito grande na minha vida aqui em São Paulo. Eu louvo a Deus. E hoje vocês que estão aqui, tem sido uma alegria muito grande estar com vocês, conhecer. De vez em quando eu vou fazer piadinha com vocês também, não se preocupa não, estou conhecendo primeiro, tá? Eu sou uma pessoa bem light quanto a isso. Mas o assunto de hoje pela manhã, que o Senhor colocou no meu coração e tem colocado no meu coração nesse tempo. Ontem mesmo eu estive pregando no aniversário de uma igreja, tá aqui Demore, aqui uma igreja aqui próxima à minha região, aniversário da igreja, e um dos assuntos principais foi a oração. O tema da igreja, né, aviva, Senhor, a sua obra. Ou seja, estamos precisando de um avivamento. Pouco tempo atrás eu preguei aí no culto do Brás, falando sobre pode o avivamento acontecer hoje na igreja, né? Um dia muito tumultuado para mim, naquele dia, uma correria. Cheguei no Rio de Janeiro, depois de muitos acidentes, muitos problemas, cheguei em cima da hora, e ali o Senhor trabalhou no meu coração, e penso na igreja também falando sobre isso. Tenho falado bastante sobre isso, não que a minha vida, o meu ministério esteja em cima de avivamento, não, não é isso. Estamos precisando fazer isso nesse tempo, meu irmão, e se você não entendeu, e se você não colocou no seu coração esse entendimento, você precisa colocar no seu coração, como pastor, como diácono, como você, irmão, obreiro da sua igreja, você precisa colocar o seu joelho no chão e orar muito, orar conforme o modelo que o Senhor nos ensina, orar sem cessar. Precisamos fazer isso, precisamos lembrar, nos lembrar e lembrar outros, aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, que precisamos orar muito, para que o Senhor venha nos revestir de poder, para que tenhamos sabedoria dele, não nossa, para estar lidando com essas circunstâncias no dia de hoje, no abrir da nossa boca, até mesmo de ouvir, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que estão oculto aos nossos olhos naturais, para que possamos falar tudo do espiritual, ouvir tudo do espiritual, enxergar tudo do espiritual, mesmo enxergando e ouvindo e falando das coisas naturais. Mas precisamos viver isso, esse avivamento que é individual da parte do Espírito Santo.
nas nossas vidas, nos nossos corações. Para esse momento, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias. Eu queria que o Moura, né, já me ajudou, eu mandei o texto para ele. Amém, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ler aí esses 7 versículos que está na sua tela. E queria pedir aos irmãos Moura, qualquer um dos irmãos aí, se tiver alguma falha, né? Como eu falei, eu fiz a mudança do pacote, ainda na quinta-feira estava com alguns problemas, algumas oscilações aqui. Qualquer probleminha que tiver, Moura, por favor, me interrompa, tá? E fala, pastor, está falhando, ó, a sua imagem, por favor, me ajudem nisso, tá bom? Tudo tranquilo até aqui, viu, pastor? Amém, amém. Me orienta aí em qualquer dificuldade aqui que tiver. Eu não vou ler aqui na minha Bíblia, eu vou ler já o formato que está aí, que o irmão Moura colocou aqui na tela. Eu creio que é isso, Hotel, não sei qual dos dois colocou aí. Amém? Eu coloquei, nós usamos aqui na nossa igreja Almeida Corrigida Fiel. Amém, amém. Então está perfeito. A minha não é Corrigida Fiel, mas é bem próximo, bem próximo mesmo a versão. Vamos lá. Diz assim, Isaías 62, versículo de 1 a 7. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E os gentios verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agradará de ti, e a tua terra se casará. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim os teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós. Aqui para mim sumiu o restante, versículo 7. Só um minutinho, agora eu vou ler na minha Bíblia. Nem deis a ele descanso até que confirme, e Sim, até obrigado. que ponha a Jerusalém o louvor da terra. Amém, é isso mesmo. Nem deis, agora abri aqui a minha, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isso, obrigado, meu irmão que leu, eu só repeti aquilo para não perder o raciocínio. Tá tudo bem ainda, Moura? Estão me vendo bem aí? Pastor. Vai firme. Amém. Então, queridos, nós vamos ver que é um texto muito conhecido, uma mensagem com certeza muito pregada nesse tempo onde estamos vivendo tantas coisas. Esse texto com certeza tem sido usado na minha igreja durante esses 2 anos de pandemia. Eu preguei 3 vezes sobre esse tema, um pouco de diferença, nem uma vez, nem outra, né? Mas o assunto sempre o mesmo. Nós vamos ver aqui nos primeiros versículos de 1 a 5, tá? Pelo profeta Isaías, Deus está expressando o seu sentimento, o seu coração, o seu desejo sobre a salvação por intermédio de Jesus. É claro, aqui uma profecia própria daquilo que estaria acontecendo e hoje está acontecendo em nossas vidas. E vai falar sobre um emblema, Jerusalém, que é o povo de Deus, que é a igreja de Deus, que somos nós hoje, o templo do Espírito Santo. Então, ele vai dizer que não vai se aquietar, não vai sossegar, até que saia a justiça como resplendor, uma salvação como uma tocha acesa, ou seja, esse avivamento, esse poder manifesto em nós por intermédio do Espírito Santo. Ele vai falar aqui. Jerusalém é apresentada aqui nesses primeiros versículos, aqui sobre um emblema, tá? Um formato de símbolo
da igreja de Deus, a igreja que foi no passado, a igreja que é hoje, com o poder do Espírito Santo atuante em nossas vidas. Então, ele vai falar sobre aquilo que as nações verão, e isso tem acontecido. As nações estão com os olhos voltados, os ímpios estão com os olhos voltados para o povo de Deus. E quando nós pensamos assim, queridos, quando nós olhamos nesse formato, podemos entender que o mundo espiritual das trevas, principados e potestades, estão com os olhos voltados para a igreja do Senhor. E eu não estou falando simplesmente do templo físico, estou falando do templo pessoal, particular, eu e você. Então, quando nós vemos algumas coisas acontecendo no meio das famílias do povo de Deus, na nossa família no particular, na sua família, então nós vamos percebendo que o mundo das trevas está simplesmente furioso. E não tem um outro formato de estarmos nos colocando, senão de joelhos. Quando falamos de joelhos, falamos do nosso coração inclinado ao Senhor, né? Porque às vezes alguém aí está com dificuldade na perna, com alguma dor. Poxa, eu não posso me colocar de joelho. Meu irmão, você não está privado de colocar-se de joelho, porque aqui nós pensamos de coração quebrantado diante do Senhor, um coração entendido que não pode haver interrupção na comunhão, que precisamos ter comunhão plena com o nosso Deus, para que tudo avance, para que nossa família avance, para que os nossos filhos estejam firmes, para que nossa família vá caminhando, estou falando agora família, familiares, para que a nossa igreja caminhe, para que os nossos grupos que fazem parte das nossas igrejas, onde diretamente estamos envolvidos, venham estar desenvolvendo algo sobrenatural no tempo remoto. É necessário que os nossos joelhos estejam dobrados. Eu estarei encerrando um sermão que comecei, fiz somente a introdução no domingo passado próximo na minha igreja, estarei encerrando nesse domingo o sermão que foi falando um texto bem conhecido nosso, um texto conhecido demais, né? Tenho trazido mensagem expositiva e estou falando sobre Lucas, falamos sobre Lucas, capítulo 5, sobre a pesca maravilhosa e o chamado de Pedro, Tiago e João. E nesse domingo que passou, fizemos a introdução daquele leproso, e ali nós vamos ver o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, se retirando para o deserto em oração. E passando ele ali toda uma noite orando, falando com Deus, ou seja, ensinando para nós. E é claro que não é pedagógico essa situação, mas é real. Ele, como homem, precisava orar. Nós, como seres humanos, precisamos orar. No versículo 17 ali, vai falar que agora Jesus se apresenta diante deles, aqueles homens todos, para questioná-lo, e ali ele estava cheio de poder, porque ele tinha acabado de orar. Precisamos estar orando, precisamos estar firme. Para termos poder, é necessário orarmos. Então, como já falamos aqui sobre esse emblema, que é Jerusalém, esse símbolo aqui que é apresentado, nós vamos ver, quero me ater a vocês, se vocês tiverem com as suas Bíblias na mão, aqueles que somente olharam aí o que estava aí, quero me ater com vocês sobre o versículo 6 e sobre o versículo 7. Amém? Então, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, o versículo 6, o versículo 7 tem algo sobrenatural para falar conosco nesta manhã. Bom, falei os 5 primeiros versículos, vai falar sobre o emblema, sobre um símbolo que é Jerusalém, que somos nós hoje, templo do Espírito Santo, onde o próprio Deus habita em nós. Então, aí nós vamos ver no versículo 6, as primeiras falas aí, vai dizer o seguinte, olha, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pois guardas. Porque essa colocação aí de sobre teus muros, ó Jerusalém, pois guarda, está falando simplesmente de pessoas que estão atentas, pessoas que estão firmes, pessoas que não podem mudar de posição. Eu me lembro ainda no Rio de Janeiro, e quando eu passava por aqueles quartéis, na época de ir lá me apresentar, e você tinha que ir ali em Deodoro, alguém que... Eu sei que alguns irmãos aqui
são cariocas, alguns já passaram por lá e moraram lá. Ali em Deodoro tem um lugar todo chamado Vila Militar, e ali você passava num certo momento da manhã e você via aqueles soldados, e eu ali pensando, será que um dia eu vou ser um desses soldados? Sobre aquelas guaritas em cima dos muros, você via aqueles homens paralisados, com aquele fal na mão, aquela arma ali estendida, na ponta, aquele negócio lá que me faltou o nome agora, né? E aquela lança ali, eles ficavam aquele ali paralisado, não mudava. Aí você ia lá na frente, quando eu voltar. Oi? Fuzil. O fuzil, mas tinha aquela ponta do fuzil ali. Baioneta, né? Baioneta. Isso, fiquei com medo de falar essa palavra aí, tá? É isso aí mesmo. Então, eles ficavam com aquele negócio ali nas costas, aí você passava, ia lá, voltava, aí você tinha que resolver alguma coisa, e ele estava lá naquela mesma posição. Aí daqui a pouco você voltava, ele estava numa posição como se fosse sentido, segurando aquela arma de uma outra posição, e você ia voltava, eles estavam ali. Ou seja, tinha uma posição exata de ficar naqueles momentos de prontidão que eles estavam ali. O Senhor está falando de prontidão, queridos, que nós precisamos estar como guardas do Senhor, precisamos estar firmes diante deles, porque acho que nós pensamos, mas proteger o quê? Vigiar o quê? Que tipo de guerra? Uma guerra espiritual. A Bíblia vai dizer em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados que operam nas regiões celestiais. E nós temos visto isso, nós temos experimentado isto nesses tempos. Precisamos estar firmes. Então, o texto vai dizer que sobre Jerusalém coloquei guardas, pus guardas, que ficasse de vigia. Lendo Ezequiel nessa semana, saímos ontem do livro de Ezequiel, entramos no livro de Daniel hoje, no sábado, nós estamos fazendo uma leitura dinâmica com a igreja durante todo o ano. Começamos na pandemia de fazer uma leitura continuada e tem sido uma bênção na nossa igreja. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, vai dizer que o Senhor olhou para a terra e procurou um que se colocasse na brecha. E não encontrou um sequer. E ali ele está falando de tapar o buraco por alguns segundos, está falando de se colocar e tapar aquele buraco e ficar ali de prontidão para que invasores não viessem entrar, e não encontrou ninguém. Então nós sabemos que o Senhor está buscando pessoas que se coloquem de joelhos e que fiquem firmes. E ele tem chamado, e ele tem colocado. Você tem estado disposto a ficar de prontidão, de ficar sobre o muro de prontidão naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nos chamou para ser? Então ele diz, olha, sobre teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Mas esses guardas não vão ficar ali um pouquinho de tempo. Esses guardas não vão ficar ali por alguns momentos, por alguns minutos. Não, esses guardas estarão ali se colocando na brecha, como faltou lá no capítulo 22, versículo 30. Mas ele está chamando aqui, e essa mensagem é profética para os nossos dias, está falando de Jesus, aquilo que ele faria por intermédio do Espírito Santo. Então ele colocou esses guardas para não esmorecer. Então segue esse versículo dizendo, olha, pus guarda que todo dia e toda noite. É de noite, meu irmão. E a palavra de Deus vai nos ensinando a isso. A palavra de Deus vai nos mostrando que nós devemos orar sem cessar. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos orar continuadamente. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós devemos orar em espírito. Não dá para você dobrar o joelho dirigindo, não dá para você dobrar o seu joelho no seu local de trabalho, não dá para você dobrar o seu joelho, às vezes, conversando com alguém, mas você pode orar, você pode clamar em espírito. Eu sei que vocês não sabem disso, mas deixa eu falar uma verdade para vocês. O nosso Deus é onisciente. Amém? Brincadeira, tá bom? Quebra-gelo aqui. Nós sabemos que ele está em todo lugar, em todo momento, e ele nos ouve. Sabe o que eu falei com as minhas crianças nesse mês? Eu sou capelão
e a gente tem um culto, tem meditação todas as manhãs de 5 minutos. O Rodolfo sabe como que é, o Rodolfo que está aí, o diácono irmão Rodolfo, de Vila Mariana. Então, ali nós fazemos uma meditação diária de 7 minutos, todos os dias oramos, lemos um texto, explanamos o texto e oramos de novo. E na sexta-feira nós temos uma capela, que é um culto, onde louvamos, adoramos a Deus e pregamos, tá? O Evangelho, que nesse tempo nós temos a autonomia de pregar o Evangelho, coisa que antes não podia, que tinha reclamação, tinha que falar sobre ética e moral bíblica, o ensino religioso. Hoje a coisa está tão assim séria que hoje a direção da escola tem pedido: Miqueias, pregue o Evangelho. Esse povo precisa de salvação, precisa ser transformados. E ali temos falado do amor de Jesus com todo o cuidado, é claro, totalmente diferente do formato que nós fazemos em nossas igrejas. E uma das coisas que eu fiz para os pequenininhos, e temos uma capela à tarde, à sexta-feira também, para todas as turmas, tá, do ensino fundamental, e ali nós, em uma das nossas mensagens, nós falamos sobre o que Deus faz quando nós abrimos os nossos lábios ou o nosso coração para falar com Deus. E eu falando com eles, olha, quando você fala Papai do céu, ou Senhor, ou Deus, ou Pai, ou Jesus, eu ensinei, sabe o que ele responde? Aí falei com eles há 1 mês atrás, falei com eles, fala, meu filho, fala, minha filha, que eu estou te ouvindo. Aí ontem eu falei com eles a mesma coisa, depois de 1 mês. Falei, vocês lembram? Sabe o que o Senhor, sabe o que Deus responde quando você ora, quando você dobra o seu joelho, quando você fala com ele, Pai, Senhor, Papai do céu, sabe o que ele responde? As crianças do jardim do pré, todos numa só voz, dizendo, fala, meu filho, que eu estou te ouvindo. Olha só que coisa importante. Só que eu quero dizer para você, querido, que não está no ensino fundamental, eu quero dizer para você, pastor, para você, irmão, que é mais ou menos isso. Se você nunca parou para pensar nesse formato de Deus atuando, eu penso que é isso. Quando você dobra o seu joelho, ele dá uma atenção total para você. Tudo para, tudo se cala da parte daquele momento de Deus, na onisciência dele para te ouvir, ele te dá toda a atenção. Você pode abrir o coração, você pode falar com ele à vontade, porque mesmo quando você não fala, ele está te ouvindo, ele te vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando-nos o tempo todo. Então ele vai falar aqui que colocou guardas que dia e noite, ou seja, todo o tempo. Aí olha só o que segue aí no versículo 6. Jamais se calarão. Ele está falando de oração, queridos. Jamais se cale, mediante a sua intimidade com Deus, o seu momento para com Deus, o seu momento de falar com Ele. Como tem sido maravilhoso para mim nesse tempo estar experimentando isso, onde eu deito na minha cama, onde estou dirigindo, onde estou assistindo um filme, quando vejo uma cena que não agrada, uma cena que não é boa, uma cena de violência, ó Deus, tenha misericórdia dessa humanidade. Quando assistimos o jornal e vemos tanta calamidade, nós abrimos o nosso coração e pensamos ali, ó Senhor, tenha misericórdia desse povo. Então jamais se calarão. E olha só a responsabilidade que temos. Olha, os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Olha só, nós temos hoje uma facilidade de nos colocar de joelhos. Seja sincero contigo mesmo, não responda para mim. Eu falo de mim, estou falando de mim. Querido, uma coisa que nós temos mais dificuldade de fazer é orar. Seja sincero consigo mesmo. Nós vamos com toda a força para orar. Nós vamos com toda a intenção e dobramos o nosso joelho e colocamos diante da nossa mente, da nossa consciência, não, eu preciso parar para falar com meu Deus. E nós começamos ali com aquela força e daqui a pouco a nossa mente se esvai com um problema e outro.
com uma situação ou outra, e ali vamos diminuindo, quando de vez em quando nos pegamos disperso o nosso pensamento daquilo que deveria ser uma continuação de oração, iniciamos e muitas das vezes não terminamos. Vamos com toda a força, com toda a intenção de orar, mas paramos pelo meio do caminho. Sabe por que isso, queridos? Sabe por que isso? Satanás, ele não quer que nós oremos. Satanás, ele vive no mundo espiritual das trevas. E se nós deixarmos, ele vai continuar rugindo ao nosso redor, procurando o formato de nos tirar da direção que deveríamos estar. Uma situação de uma comunhão plena com o Senhor, por intermédio de oração. E o assunto aqui é somente oração, não é uma outra coisa, meu irmão. E nós sabemos que temos outra responsabilidade que precisamos de ter para com o Senhor. E sabe o que ele nos ensina? Uma coisa tão simples, tão boba, né? Boba não, tá bom, meus irmãos? Entenda, simples, comum, quando falo bobo, uma coisa tão corriqueira, que muitas das vezes, esse assunto eu já conheço isso. Ele fala o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e as coisas dele. E as outras coisas, as que são nossas, nos serão o quê? Acrescentadas. Corriqueiro, né? Ah, pastor, eu já conheço isso. Mas você já reparou que as nossas orações, a gente faz ao contrário? A gente busca as nossas coisas e o reino de Deus nós não buscamos. É só nós pararmos para analisar, nós pedimos tanta coisa para nós. É claro, meus irmãos, que ele fala para a gente fazer isso mesmo. Não tenha dúvida. Ele fala para a gente colocar diante dele todos os nossos anseios, tudo aquilo que nós precisamos, e nós temos que repetir, nós temos que bater, buscar, pedir. Mateus 7 vai falar isso. Lucas 18 vai falar sobre aquela viúva, né? Daquela insistência. E assim vai. É claro que ele pede isso, mas muitas das vezes o reino dele fica em segundo e tem que ser em primeiro. Ó, Deus nos encha, Senhor, nos capacita. Senhor, coloque alguém que precisa de Jesus. Me mostra, abra os meus olhos. Lembra que eu falei aqui no início de abrir os nossos olhos espirituais e não físico. O nosso físico traz um contraste da nossa vida terrena. Os olhos espirituais fazem-nos ver a necessidade de Deus nesse tempo que estamos aqui, de salvação. Alguém está pedindo socorro ali na esquina, aquele mendigo que tem, ó Deus, me tira desse vale, ó Deus, me ajuda, me socorre. Os olhos espirituais fazem-nos enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. O que a minha igreja pode fazer? Tem pessoas pedindo socorro. Os olhos naturais vão colocar o desafio financeiro, as dificuldades daqueles que não querem se envolver com a obra. Os olhos naturais vão fazer um monte de coisa. Agora, quando nós começarmos a clamar, Senhor, enche-nos, mostra-nos, aviva-nos, transforma-nos, Senhor Deus, eu quero fazer a diferença. Eu não quero ficar entre quatro paredes, eu não quero viver a minha vida particular, pessoal, somente. Eu quero viver o teu reino, Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você, meu querido irmão, meu querido pastor que se encontra aqui. Quando nós fizermos isso, querido, se você não sabia, fique sabendo. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ou seja, nos serão acrescentados. Só que às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas que são nossas mesmo, e esquecemos desses mínimos detalhes. É real, meu irmão, não estou falando para mim mesmo. Para mim mesmo, Eli. Para mim mesmo, Jairo. É assim que acontece. Deixa eu encerrar com vocês o versículo 7 agora. Então, como nós falamos aqui a respeito de não descanseis, nós que faremos lembrado ao Senhor, ou seja, nós que precisamos lembrar ao Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Estou falando no finalzinho do versículo 6 agora, tá? Deus precisa se lembrar de alguma coisa? Deus, ele se esquece das coisas, meu irmão? Deus não se esquece, Deus não precisa ser lembrado. Mas ele falou que nós precisamos lembrar dele. Lembrar a ele.
Você vai olhar a palavra de Deus, alguns homens. Olha, vocês vão ver alguns homens na palavra de Deus que falava: Senhor, o Senhor disse. Eu sei que o Senhor falou com nossos pais, os nossos pais pecaram, mas o Senhor falou. Olha, o Senhor falou para nós buscarmos primeiro o Senhor e as outras coisas nos seriam acrescentadas, Deus. Eu creio nisso. Olha, o Senhor falou que nós precisamos orar e eu tenho orado por esse Brasil. Tem um propósito de orar por esse Brasil, não é isso que nós vimos lá? Tem um propósito de orar por Jerusalém. Não existe oração sem propósito. Nós precisamos ter um propósito na nossa oração. O meu filho que está longe do Senhor, a minha filha, a minha esposa que está longe do Senhor, o meu esposo, no caso aqui, só a esposa que só tem aqui, os esposos, né? Mas, digamos, tem uma esposa do lado aí ouvindo a conversa, olha, o meu esposo, olha, o meu trabalho, o meu chefe, olha, aquele meu vizinho. Precisamos ter um propósito para estarmos clamando ao Senhor. Não pode ser aleatório. Hoje oramos por uma coisa, amanhã já passou aquilo ali, oramos por outro. Tem alguém doente na nossa igreja, hoje o pedido está lá no hospital, na UTI. Ó, Deus tenha misericórdia do que está na UTI. A pessoa está lá 15 dias, você parou de orar porque entrou um outro propósito, veio uma outra coisa. Porque a nossa vida é assim, né? É tanto os problemas nosso e de outros irmãos, da igreja, da comunidade, de onde nós andamos, de onde nós caminhamos. Não é assim que acontece? Nós começamos com avidez, orando sobre alguma coisa, daqui a pouco vamos diminuindo. Versículo 7 agora, como eu falei com os irmãos, o versículo 7 vai falar, olha, não descansareis e nem dê a ele descanso. Olha só, não dê ao Senhor descanso. Já pensou que coisa? Nosso Deus fala assim, olha, pode me importunar. No capítulo 7 de Jeremias, Deus falou com Jeremias, Jeremias, tu fala com esse povo que não ores a mim, que não peça, que não levante por mim nenhum clamor, porque eu não, nem me importunes, que eu não vou ouvir. Ele fala lá, nesse texto, no capítulo 7 de Jeremias. Mas hoje, por intermédio de Jesus, ele fala assim, me importune. Olha, fale, bata, peça. Ele conta aquela parábola lá, daquele homem que chegou pessoas na casa dele, não tinha pão, ele foi até o vizinho e pediu ao vizinho, e clamou o vizinho já estou dormindo, já estou deitado, olha, vai perturbar outro dia, chama outro. Não, vizinho, por favor. O Senhor Jesus vai dizer que aquele vizinho vai se levantar, não porque quer te servir os pães, mas para que você pare de gritar, pare de importunar. É claro que o Senhor Jesus, é claro que Deus não está com esse olhar de você perturbar ele, de você acordar ele, ele não dorme. Vai falar sobre a viúva, aquela viúva juiz iníquo. Olha que ela foi lá e pediu, julga a minha causa. Ele foi lá, julgou-a, para que ela parasse de importunar. O Senhor Jesus está falando isso, o nosso Deus, essa proposta aqui nesse texto. Olha, não dê a ele descanso. Agora, lembra do tempo? Não tem tempo. Qual é o tempo determinado por Deus? Qual é o tempo que você precisa ter de oração? Pastor, quanto tempo nós temos que orar? Até que não dê a eles descanso, até que. Não tem limite, meu irmão. Não tem limite. Até que aquilo que você está buscando, aquele propósito que você tem buscado, nesse contexto, no contexto desse texto, está falando a respeito de Jerusalém, ó, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Até que o meu filho esteja firme de novo na presença do Senhor, até que a minha esposa esteja totalmente quebrantada, até que o meu vizinho esteja totalmente transformado pelo poder do Senhor, até que aquele chefe que pega no pé do seu filho, de alguém, em algum momento, ó, que ele esteja totalmente transformado. David
Benner, eu acho que esse é o nome exato, quando, antes do avivamento acontecer, lá na região que ele estava pregando, nos peles vermelhas, antropófagos, né, homens que comiam carne, ele acordava pelas madrugadas, todos os dias, e deitava no chão, botava a boca no chão, no gelo, e ali ele orava, chorando, chorando. Aqueles índios pele vermelha levantava de madrugada para poder pegá-lo, para poder colocá-lo no caldeirão e jogar ali o salzinho, o tempero, o ketchup e devorá-lo. Mas quando aqueles índios pele vermelha chegava e olhava aquele homem deitado no chão, naquele gelo, eles ficavam com o olho arregalado e pensavam, esse cara é louco. E ele orou, ele orou, ele orou, ele orou, ele orou, até que o avivamento aconteceu naquele lugar. Qual o tempo que nós precisamos orar até que aquilo que você tem por objetivo no seu coração aconteça? Até que não tem limite. O Senhor vai falar lá em Lucas, capítulo 24, 49. Olha, ficais aqui e orai até que do alto sejais revestidos de poder. Até que do alto sejais revestidos de poder. Esse até que não tem limite. É claro que Lucas, que está atrelado lá a Atos, Apóstolo, capítulo 1, para o avivamento acontecer, nós sabemos, pelo cálculo que nós fazemos teológico, que foram 10 dias, mas eles não sabiam. Tinha 120 pessoas naquele lugar, de mulheres, velhos, jovens, crianças, os filhos, os sobrinhos de Jesus estavam ali no meio, os filhos das irmãs de Jesus estavam naquele meio ali. Diz a palavra de Deus que todos que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos que estavam naquele aposento. Até que precisamos orar com firmeza, com autoridade que Deus, né, tinha na vida de Moisés, quando foi até o Senhor. Olha aqui, Deus. Olha aqui, Deus. O Senhor perdoe esse povo. O Senhor firme esse povo. Se não, tira o meu nome do livro da vida. Tira o meu nome do livro, desse livro aí, o que eu escrevi, que o Senhor colocou, e tira meu nome daí. Êxodo 32, versículo 32. Uma oração, né? Que aquela oração não era de olhos fechados, nem de joelhos dobrados, era uma oração que ele falava face a face com Deus, como se fosse um amigo. Não é isso? Êxodo 33, versículo 11, que Moisés falava face a face com Deus, como se fosse um amigo. Precisamos dessa intimidade, de falar face a face com Deus. Você está olhando, eu estou aqui apontando aqui para o sofá da minha sala, onde eu dobro os meus joelhos na madrugada, falo, Senhor, por favor, pare agora para me ouvir. Eu falo, para me ouvir, eu sei que ele está me ouvindo, mas é a minha oração com ele. E eu começo a falar com ele. Moisés fazia isso. E Moisés foi folgado, hein? Ó Deus, se você não perdoar esse povo aí, que aprontou e aprontou muito, risca o meu nome do seu livro. Olha só que ousadia, né? Precisamos ter essa firmeza, queridos, de oração. Que você venha ter o entendimento do céu para compreender tudo isso que o Senhor colocou no meu coração para os irmãos. Não é afronta, nunca podemos afrontar o nosso Deus. Nunca podemos afrontar, mas ele nos ensina a confrontá-lo mediante a palavra dele, porque a palavra dele, ele é fiel. E por amor a Jerusalém, como está no início desse texto aí, por amor a mim e a você, ele com certeza estará atendendo às nossas orações. Que o Senhor complete esta palavra na vida de cada um de nós. Que ele venha nos ensinar a acrescentar. Sabe aquela história, Moura? Fica brava comigo, não. Deixa eu só falar mais um pedacinho aqui com vocês. Eu não perguntei o horário. Já vi aqui, alguns têm que sair 9 horas. Tá? Mas estou encerrando já. Só a última fala, tá bom, Moura? Fica brava, não pode, Moura? Até meio-dia nós estamos aí, viu? Não, mas é só mais uma fala aqui. Vocês lembram da história lá e eu me emociono muito.
né? Quando eu lembro disso, né? E hoje estou citando para vocês aquela história lá de Abraão, né? Que aqueles dois valentes, né? O Senhor vai até ele, aqueles dois homens chegam até ele e fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Vocês lembram disso? Lá no capítulo 18, lá no finalzinho, lá, né? A partir acho que é o 43 ou 23, né? Não estou com a Bíblia aberta aqui, não. Se preocupa com isso, não. Precisa abrir também, não, tá bom, meus irmãos? Vocês conhecem bem a história. Então, ele vai lá e fala assim: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão, naquela simplicidade, eu penso aquele cabelinho branco, a pele já assim, cansada, né? Que ele já ali, o ministério dele, né? Ele começa ali já com uma idade, ele olha assim e fala: se lá tiver 50, você vai destruir? E aqueles homens diz, né? O anjo do Senhor, o Senhor, se é a tipologia de Jesus que estava ali, que era, não importa. Não vamos discutir teologia aqui agora, tá bom, pastores? Mas aquele homem diz assim: se tiver 50, nós não vamos destruir Sodoma e Gomorra. Ele sabe que não tinha. E se lá tiver 40? Não vamos. 30? Não vamos. 20? Não vamos. 10? Não vamos. E sabe o que é interessante? Que você olha nesse texto, ele não podia falar 5. Não podia falar 5, muito menos 4, né? Porque Abraão estava sendo meio sonso ali, né? Deixa eu jogar um verde aqui, né? Não, estava não. Porque ali no final só tinha 4, né? E uma delas estava com o coração totalmente inclinado à prostituição daquele lugar. E ali os anjos vai ali para tirar justamente a família daquele que a intenção de Abraão, o servo de Deus, o amigo de Deus, tinha no coração. Ele vai lá, tira aquelas pessoas dali. Só que Deus mudou por completo a geografia, ou seja, todo aquele projeto de destruição na geografia daquele lugar. Porque um daqueles lugares, Deus não vai destruir. Além de salvar a família do sobrinho Ló, ele também não destrói uma cidade inteira. Porque Abraão não tem força, porque Ló não tem força para subir aquelas montanhas. Ele pede àqueles homens: olha, por favor, permita que eu vá para aquela cidade que estava na região de Sodoma e Gomorra e não foi destruída. Por quê? Deus ouviu a oração verbal de Abraão ao pedir, ao clamar por 50, 40, 30, 20, 10. Precisamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus até que seja restabelecido aquilo que você tem como propósito no seu coração. Amém? Você tem um propósito? Coloque e ore até que o Senhor entre em providência, por mais que demore a vida inteira, se for alguém que você tem clamado por Jesus, por mais que seja no último dia da vida dessa pessoa, mas que você ore por ele, que o Senhor, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, ele é fiel. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Pastor Miqueias, amém pela mensagem que o senhor trouxe, um alerta para nós sobre essa questão da oração, que muitas vezes nós realmente fraquejamos, né? E que devemos insistir cada vez mais. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir ao pastor Cleverson. Pastor Cleverson, está aí? Parece que não está. Pelo menos o som não está ativado. Daniel Bastos. Daniel? Amém. Você vai orar agora agradecendo a Deus aí pela nossa reunião e também pela mensagem que o pastor Miqueias nos trouxe. Eu vou colocar primeiro um último hino aqui. Na sequência, você ora. Oficialmente, a gente encerra a reunião. Depois, nós vamos fazer uma sabatina com o pastor Miqueias aqui. Pode ser? Amém. Eu quero ser o primeiro a falar com ele, viu? Então, tá bom. Eu vou colocar a música e você, na sequência, ora. Tá bom? Amém. Amém.
e sempre te honrar. Louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador, todo pecado já confessar. Tudo que tenho te dedicar, ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir. Para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador, na sua obra vou trabalhar e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Pai amado, Pai querido, Senhor, mais uma vez, muito obrigado, Paizinho, por essa oportunidade que nos deste, Pai, de ouvir a Tua palavra através do pastor Miqueias, Senhor. Que os nossos corações sejam convertidos, Pai, verdadeiramente, conforme a Tua vontade, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes sejam esvaziadas e sejam enchidas pelo Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado por esse momento que nos deste hoje no sábado, de ouvir verdadeiramente aquilo que Tu queres para nossas vidas, Pai. E que haja uma transformação, haja um direcionamento espiritual nas nossas vidas, para que, aonde nós estejamos, Senhor, a Tua palavra seja observado nas nossas vidas. Paizinho, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse encontro de homens.
Abençoe o Theo e o Moura, Pai, por administrar esse momento tão importante nas nossas vidas. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Daniel, E aí, meus irmãos, e aí, Moura, eu vou lhe Daniel. falar. Amém. Antes de você sabatinar o pastor Miqueias aí, deixa eu só comentar. Nós tivemos 39 irmãos participando da nossa reunião hoje. Tá? 39. Eu só não consegui identificar o último aí, que eu até pus aí, eu renomeei ele. Quem é? Estava só um pontinho. Quem é? Da onde é? Se puder falar aí, ativar o som e dizer de onde é. Quem é e da onde é. Oi, amor. Eu peguei o celular emprestado da minha esposa aqui, que estava descarregando, meu, estava só caindo. É ele que está dando problema, é ele. Eu não aguento um negócio desse. Então tá bom. Daniel, vai lá. Está tirando contra mim agora, né? Pastor Miqueias. Primeiro, Miqueias, primeiro, obrigado por sua disponibilidade de estar falando para os homens cabeçudos, né? E o porquê eu estou dizendo isso aí? Ó, que engraçado. Eu estou precisando realmente orar mais. E Deus tem mandado pessoas me dizer isso, como o senhor falou agora. Não é a primeira vez, esta semana, que eu ouço pregação e recebo textos sobre orar, né? E teve um momento que o senhor falou aí, que aí eu lembrei de uma pregação, de um texto que eu vi, que fala que nós temos de aprender a orar, né? Que nós temos de parar de pedir tanto, porque a gente ora assim, Senhor, eu queria isso, Senhor, me dê isso, Senhor, isso, né? E aí o texto fala assim, nós temos mais de agradecer, porque Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que nós estamos precisando ou o que nós vamos pedir, né? Mas nós temos de entregar mais o nosso coração a Deus. E nós estamos, eu creio que o senhor falou, e eu creio nisso, porque eu também sou assim, nós precisamos nos entregar mais ao Senhor, e não é necessariamente, como o senhor disse, de joelho dobrado, de olho fechado, mas nos entregar nossas orações de olhos abertos, conscientes das nossas necessidades, e pedir para que Deus faça um mover nas nossas vidas, também. Então, pastor, muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho um costume, já vou pedir para o Moura aqui, porque ele manda essas gravações para a gente, de ouvir novamente, porque a gente, quando ouve pela segunda vez, a gente absorve mais. Beijo no coração, pastor. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Não fez pergunta, mas ele colocou uma coisa que eu fiquei assim, com muito medo de falar. Medo, não por medo, entenda, meu irmão, sabedoria no falar. Porque às vezes nós falamos algumas coisas na nossa igreja, né? E eu sou mentor, tá? Tenho trabalhado com a Junta de Missões, não diretamente, de forma direta, com mentoria de pastores, tá? Tem sido uma bênção, igreja multiplicadora, primeiro, né, entendeu que temos que trabalhar com a mentoria. Eu sou mentor, né, desse grupo, de um dos grupos, né, do segundo grupo, protótipo de mentoria de Junta de Missões, pastor Flávio Lúcio, lá de Curitiba, né, e eu faço parte desse grupo e tenho mentoreado pastores aqui de São Paulo, tanto de Campinas, da região, tem grupos aqui e no Brasil inteiro. E uma das coisas que nós temos falado com muito carinho para esses grupos, e tem se falado para a igreja, é justamente o formato de oração que se perdeu, que desentenda, não é um pecado nosso, porque esse entendimento agora, né, não é coisa antiga. Se nós pararmos para olhar o formato de oração que tem acontecido no nosso meio, nós vamos ver que a oração tem sido uma oração necessária, ou seja, de necessidades particulares. Não vou falar egoísta, porque não é esse o pensamento da igreja, não é esse o pensamento do povo. Nós fazemos oração por nós. Só nós olharmos, volto a chamá-los a meditar.
Nós fazemos muita oração por nós. Volto a falar, meu irmão, se você não prestou atenção em algum momento, não estou falando que é proibido fazermos isso, que o Senhor nos ensina. Mas olha a oração que está ao nosso redor. Se estamos numa sala de oração, por exemplo, na nossa igreja, a gente vai ver o irmão que toma a palavra para orar, ele vai orar por cada um que está naquela sala ali. E ele vai pedir por cada um da família. Depois vai sair dali, vai pedir pela igreja. Depois vai pedir pelo pastor, pelo meu pastor. Aí vamos pedindo assim pelo vizinho, por um problema, aquela coisa toda. Aí, se você parar para analisar, você encerra a sua oração pedindo por você, por nós, as nossas necessidades, só as nossas necessidades. Mas aí nós sabemos que tem aquela oração do oculto, que nós agora podemos abranger um pouco mais. Mas nós sabemos que muitas das vezes vamos para a nossa oração do oculto e continua o quê? Do mesmo formato. Então, queridos, nós precisamos fazer essa avaliação que nós precisamos orar agora pelo reino de Deus. Deus nos encha com o teu poder. Senhor Deus, eu quero ser diferente, eu preciso fazer a diferença. O Senhor não me chamou para isso. O Senhor me designou para algo específico. Meu irmão, o que o Senhor te designou? Ele me designou para algo. E você? Então, agora eu vou pedir ao Senhor para me encher disso. Foi isso que aconteceu com 120 ali naquela casa, naquele ambiente que estava. E ali nós sabemos o que aconteceu. Então, a gente vai vendo quando a gente para orar e pedir o reino do Senhor aconteça e que comece em mim, que comece em você, que comece em nós. Aí você vai ver as coisas acontecendo. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a fazer isso. Eu tirei o foco, não que eu não ore pela minha família e pela minha igreja, eu tenho orado, mas tem sido aquela palavrinha, Senhor Deus, cuida da minha igreja e aviva a minha igreja. Senhor Deus, cuida do meu filho, mas aviva o meu filho, a minha filha, a minha outra filha. São 3 de 22 anos, tá, meus irmãos? Eu não especifiquei. 22 anos, os três fazendo faculdade. Os 3 com problemas de jovens. E eu só falo assim, Senhor, Deus proteja, cuida. Os 3 saindo para a faculdade e para o trabalho. E eu começo a orar pedindo o reino de Deus. E sabe por que eu faço isso sem insistir muito por eles, pelos meus filhos? A primeira sai 5h30 da manhã, a segunda 6 e o terceiro 6h45. Sabe por que eu não foco muito neles e foco mais no reino? Por causa daquele textozinho simples de Mateus capítulo 6, lá no finalzinho. As outras coisas vai ser o quê? Mexe os seus lábios aí. Acrescentado. E você nem imagina o que tem acontecido. Você nem imagina. Moura, se eu fosse tirar um dia para dar testemunho de coisas loucas, inusitadas, que aos olhos do ser humano seria impossível. Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na minha família. É claro que Satanás está furioso, tá bom, meu irmão? Ó, cão tá com a sola em cima. Mas cada vez que ele vem com a sola assim, ó, eu sou judoca, tá? Eu sou judoca, eu sou faixa preta de judô. É claro que hoje eu não sou nem faixa branca, que eu estou com 2 discos alojados na coluna, então qualquer coisa eu levo a pancada, né? Mas se ele vir com um pé assim, eu jogo ele para o lado, ele toma para lá. Mas né, eu jogo, né? A oração, o poder da oração, faz com que os anjos do Senhor acampe-se e fique ali, faz com que Deus dá ordem a eles, faz com que o poder da oração, ele pega assim com um anzol e coloca no nariz de Senaqueribe, da turma dele, do todo exército das trevas, e lance e destrua com um só aquele acampado. Porque a oração, ela faz isso, ela dá autoridade. O leão pode vir rugindo, mas o anjo está ali e não me deixa chegar perto do cercado para ser presa de Satanás, presa do leão. Amém? Amém.